Ganhei, ganhei. Tá arrumado esse negócio aí. Eu já falei que essa roletinha aí tem impacto com o Luiz Arthur. Eu queria tanto nessa edição especial nas nuvens que fosse eu, mas não vai ser eu nas nuvens. Nananina não. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos. Todo mundo que acompanha esse grande evento da SAP Concur. Está no ar o programa 4 em Pauta. Para quem nunca nos assistiu, tem uma roletinha no começo do programa que define de forma aleatória quem é o âncora do dia. E eu ganhei! Mais uma vez serei o âncora do dia. Muito bem, eu sou o Luiz Arthur Nogueira. Prazer, eu sou economista, sou jornalista, sou palestrante profissional. Tenho aqui ao meu lado o Maurício Lousada, que é palestrante internacional e especialista em comportamento humano. Com a gente também o Aguinaldo Oliveira, que é corporativo, empreendedor e apresentador de TV. E o Rosenildo Ferreira, que é jornalista, empreendedor de impacto social, consultor de diversidade e ativista. Estamos começando, então, mais uma edição do programa 4 em Pauta, desta vez especial para este evento virtual da SAP Concur. Eu estou em São Paulo, preso pela quarentena, na minha casa. E você, Maurício, por onde anda? Eu estou em Jundiaí aqui, Luiz Arthur Nogueira. Estou aqui no nosso estúdio de palestras online, que agora é assim que a gente está fazendo, viu? E você, Aguinaldo Oliveira, onde você está hoje? Estou pertinho de você aqui em Jundiaí também, do outro lado da avenida. Jundiaí, capital do mundo. Engraçado, parece que você está no andar de baixo, é do outro lado, mas achei que você estava aqui embaixo de mim. Não, agora eu tô embaixo de você. Tá? Valeu. Passagem. Rosenildo, tá onde, Rosenildo? Eu estou na Vila Madalena, a vila mais charmosa de São Paulo, porém dentro de casa, no recanto do lar. Toma uma aí por mim, viu? Deixa comigo. É isso aí. Para quem é de fora de São Paulo não conhece o bairro da Vila Madalena, é um bairro boêmio, cheio de bares. E é por isso que o Rosenildo é um grande defensor da abertura dos bares sem protocolo nenhum, né? De forma esculhambada, todo mundo se infectando pela Covid, né? Não, Rosenildo? Aliás, esse vai ser o nosso primeiro tema. Eu queria dizer para vocês que daqui a pouquinho nós vamos ter um quadro que é o Sim ou Não. Aliás, quem não conhece o programa já está convidado. Toda sexta-feira, às 18 horas, no YouTube, vocês podem acompanhar o programa 4 em Pauta. Basta entrar lá no YouTube, youtube.com/programa 4 em Pauta. Toda sexta-feira, às 18 horas, um programa novo. E tem um quadro que é o Sim ou Não. E vocês já podem enviar aqui no chat do evento da SAP Concur perguntas para a gente, cuja resposta seja sim ou não. Perguntas sobre qualquer assunto. Economia, política, esporte, questões sociais, o que vocês quiserem, pergunte, que daqui a pouquinho o Rodrigo Murad, diretor de marketing da SAP Concur no Brasil, vai pensar as perguntas e vai fazê-las para a gente, tá bom? Mas agora eu vou rodar a vinheta, porque vai começar o primeiro quadro do programa, o Concorda ou Discorda. Solta a vinheta. Você reparou que a vinhetinha é desse lado, não é desse aqui não, viu? Muito bem. Boa, boa. Vamos parar de enrolação, quadro Concorda ou Discorda. Aqui o momento é polêmico, a gente faz uma pergunta, sempre tem um que responde e os outros três opinam se concordam ou discordam da posição deles. A primeira pergunta é sobre a pandemia e é justamente para o Rosenildo, que está aqui abaixo de mim. Rosenildo, tema polêmico, hein? O Rio de Janeiro resolveu iniciar nesta semana o processo de abertura das escolas com as aulas presenciais. Obviamente gerou polêmica, tem professor que quer, tem professor que não quer, tem pai de aluno que quer, tem pai de aluno que não quer, enfim, uma confusão danada no Rio de Janeiro. Cidade de São Paulo e o Estado como um todo planejam essa retomada a partir de setembro. Em vários lugares do Brasil isso também começa a acontecer. E a pergunta que a gente faz para você é a seguinte: esse é o momento correto de reabrir as escolas, Rosenildo? Olha, é sempre muito difícil, Luiz, dar uma opinião de um assunto tão complexo, vamos dizer assim, que envolve economia, ciência
inclusive o medo das pessoas, a insegurança das pessoas. Eu sou pai, enfim, de uma menina de 11 anos que está, enfim, obviamente, na escola, e não pretendo mandá-la de volta para a escola tão cedo. Por que não? Porque em países nórdicos que têm populações menores, como Noruega, Suécia, Finlândia, houve uma precipitação em alguns casos e eles viram que a escola se transforma em um novo foco. Como é que você vai convencer uma criança de 8 anos, de 10 anos, de 11 anos a ficar permanentemente com máscara? Como é que você vai tirar deles, num ambiente propício à socialização, a possibilidade de um abraço, de um aperto de mão, e aí essa criança volta para casa e ela vai, enfim, interagir com avós, com tios mais velhos, mesmo com os pais. Então, é uma questão muito séria a ser tratada apenas pelo ponto de vista dos donos das escolas, que estão sofrendo muito. É muito sério para ser tratada apenas pelo ponto de vista do medo dos pais. É muito sério para ser tratado apenas pelo ponto de vista de quem quer ter de volta a possibilidade, enfim, de estar com o filho, enfim, num lugar seguro para a mãe ou o pai voltarem a trabalhar presencialmente. Então, eu acho que não é hora. Muito bem, discurso muito bonito do Rosenildo, mas eu discordo completamente, assim como o Aguinaldo e o Maurício concorda. Então, vamos zerar a tela, porque então agora é a minha vez de argumentar aqui. Vou dizer por que eu discordo do Rosenildo e quem sabe eu convenço o Rosenildo a concordar comigo, né, Rosenildo? Seja gentil, Rosenildo. Mude de opinião, Rosenildo. Mude de opinião. Vamos lá. Ô, Luiz, você vai começar a falar agora? É isso que eu estou entendendo, Luiz? Vou então deixa eu já pôr aqui, ó. Nem quero saber, já discordo. Vai lá. Para quem acompanha o programa 4 em Pauta, essa questão da pandemia é uma enorme divergência entre mim e o Maurício, né? Porque o Maurício quer que abra bar, mas não quer que abra escola. E eu sou contra isso. Mentira. Eu sou contra isso. Muito bem, mas o assunto hoje é escola, né? Claro que é um assunto delicado. Eu fiquei a maior parte do tempo com talvez, porque eu acho que o Rosenildo colocou alguns pontos importantes. Vamos lá, qual é a minha opinião? Tem que abrir escola? Tem que abrir. Aula presencial? Tem que abrir. Tem que ter. Com protocolos? Obviamente com protocolos. Meu item número 1 aqui, tem que dar opção para os pais, como o Rosenildo, que não se sentem confortáveis de mandar os filhos para a escola, de não mandarem e de continuarem tendo aulas virtuais. Esse é o ponto número 1. Premissa básica. Ninguém vai ser obrigado a, na marra, mandar filho para a escola. Mas também, ninguém pode ser impedido de mandar o filho para a escola, tem que ter aula presencial. Meu ponto é, já há vários estudos no mundo inteiro que mostram que crianças, inclusive de até 10 anos de idade, transmitem menos o vírus, o caso do Covid-19, né, o coronavírus, do que os adultos. Então, eu acho muito engraçado e muito hipócrita da sociedade, abre bar, abre restaurante, abre tudo, mas não abre escola. Porque, claro, no Brasil, escola não é prioridade, né? Deixa para depois. Meu segundo ponto é, a aula virtual não tem a mesma qualidade da aula presencial. Pior ainda na escola pública. Então, se nós já temos no Brasil uma desigualdade entre escolas particulares e escolas públicas, na pandemia, com aula virtual, a desigualdade aumentou. Quanto mais a gente adiar a aula presencial, mais a gente vai massacrar o estudante da escola pública. Maior vai ser esse gap, a distância entre o ensino privado e o ensino público. Além disso, é uma ilusão achar que na periferia as pessoas têm isolamento, elas moram de forma aglomerada, em locais pequenos, e já moram com os avós. Então, ao contrário do que diz o Rosenildo, de que o aluno vai voltar para casa e vai levar o vírus para o avô, na periferia, lamento informar, Rosenildo, que o menino já está largado na rua, sendo contaminado e levando o vírus para dentro de casa, e o avô mora com ele. Então, essa contaminação já existe na periferia. Uma hipocrisia achar que vai abrir escola pública e aí que vai ter a contaminação. Não é verdade, basta ver as reportagens nas favelas, nas comunidades, que já vê que as pessoas não têm isolamento, não têm distanciamento nenhum. E para finalizar a minha resposta, eu queria lembrar a todos que na periferia a principal refeição das crianças ocorre no almoço dentro da escola. Faz 4 meses que as escolas estão fechadas e que as crianças passam fome dentro de casa.
Tá? Por quê? Porque os pais, as mães perderam os empregos, não tem comida na panela. Então, a gente tem que reabrir escola, antes de tudo, para dar alimento para as crianças mais carentes. Então, eu sou totalmente a favor de que nós salvemos o ano letivo. Vai ser um caos se a gente perder o ano letivo em 2020. E não sei o que estou falando, foi um estudo divulgado pela ONU nesta terça-feira. A própria ONU está pedindo para o mundo retomar as aulas para que nós não percamos o ano letivo. Vejo aqui, claro, que o Maurício Lousara discorda de mim, porque ele discorda em tudo que eu falo sobre a pandemia. O Rosenildo não mudou de opinião porque é turrão, merece um cascudo aqui. E o Aguinaldo, infelizmente, concorda comigo. Estou brincando, mas como o Rosenildo já argumentou, vou deixar meu querido Maurício colocar os argumentos dele contra as escolas, porque ele é a favor dos bares abertos, mas escola não pode, né, Maurício? Vamos zerar a tela, gente. Vamos zerar. Luiz, olha, primeiro, isso é um mito que eu sou a favor de abertura de bares e restaurantes, é um mito, eu não sou a favor, tá? E com relação a essa questão das escolas, a minha opinião é muito clara. Se isso que você está dizendo faz sentido, se todo mundo se contaminando na rua, então não faz sentido nenhum a gente pedir isolamento social, nem escola, nem empresa. A gente simplesmente não deveria ter feito e deixaria, então, a famosa imunidade de rebanho, que mostra quantas pessoas já teriam perdido a vida, mais do que já perdemos no Brasil. Quando você fala sobre a questão de que as crianças comem na escola, é verdade. Quando você fala da questão dos protocolos que deveriam ter, é verdade. Agora me responda, essas escolas públicas conseguem fazer um protocolo, por exemplo, disponibilizando o que é preciso para higienização, EPIs, máscaras para todas as crianças, se vai ter álcool gel para todas as crianças, se é possível, dentro das estruturas de escolas que a gente tem hoje, fazer uma distância, colocar metade só dos alunos, ou seja, precisaria dobrar o tamanho das salas de aula. Será que as escolas têm condições de fazer isso? Outra coisa, essa história de grupo de risco, esqueçam, não existe grupo de risco. Todo mundo é grupo de risco. Só existiria grupo de risco se alguém pudesse estar com o vírus sem passar para os demais. Aí essa pessoa não é do grupo de risco, então ela pode estar e não vai passar para os demais. Mas como é uma doença altamente contagiosa, qualquer pessoa tem contato com pessoas do grupo de risco. Nós já estamos no mês de agosto, não tem aula desde março. A gente vai agora, aos 45 minutos do segundo tempo, quando daqui a pouquinho deve surgir uma vacina, colocar tudo em risco e perder vidas, porque a gente não quer perder um ano letivo que já está perdido. Esse ano letivo, infelizmente, já está perdido. Agora é hora de pensar em proteger a vida das pessoas. Essa é a minha posição. Se você acha que perder o ano letivo vale a pena, né? A gente não perder o ano letivo e ter pessoas perdendo a vida, então isso é um problema seu e eu respeito o seu discórdia. Então ficou assim, muito obrigado, Rosenildo, concorda comigo, como já era esperado. E aí o Luiz Arthur Nogueira já discordaria de sempre. Aguinaldo Oliveira discorda. Conte pra gente, Aguinaldo Oliveira, você acha que devemos recuperar o ano letivo e perder as vidas? Não, eu acho que o ano letivo já era. Tanto que a hora que você falou isso, eu esverdeei aqui, você percebeu. Estou pouco preocupado com o ano letivo nessas circunstâncias. É claro que eu gostaria que todo mundo estudasse, que não houvesse distanciamento entre a criança da escola pública para a criança da escola privada, mas eu acho que isso aí, nessa altura do campeonato, já foi. Agora, as aulas podem não voltar agora, porém, as crianças já estão tendo contato, porque na realidade os pais precisam trabalhar, nem todo mundo, infelizmente, trabalha à distância, em home office, tem muito pai, muita mãe que vai trabalhar, e ela vai trabalhar e sabe com quem que ela deixa os filhos? Deixa com o vizinho. Tem os cuidadores informais. Então, a informalidade hoje, ela é a principal atividade dentro das periferias, Maurício. Na realidade, sabe o que está acontecendo? Muitos cuidadores de criança, muitos professores infantis que trabalham em creches, por exemplo, hoje estão fazendo bico e ganhando um dinheirinho extra. Só que isso não tem protocolo, porque se nas escolas públicas a gente tem dificuldade de colocar protocolo, imagina na casa do vizinho, imagina na periferia onde
tem muito risco de acidente doméstico também, que é a tua área de atuação. Então, na realidade, eu acredito que as aulas têm que voltar, sim, o mais breve possível, porém com escalonamento para não ter esse problema de superlotação ou de uma aglomeração maior ainda. Agora, sobre aquilo que o Rosenildo falou lá no início, de convencer criança a usar máscara, eu acho que é o melhor momento para a gente ensinar as crianças, as pessoas a usarem máscara, que é na primeira infância, lá naquele momento onde para elas aquilo que é diferente não é tão diferente assim, porque não existe uma referência anterior. Então, como o Maurício e o Rosenildo não vão poder falar, eu fiquei com a minha posição aqui, estou eu e Luiz Arthur Nogueira no concordo. Muito bem, muito bem. Vocês viram que o tema é polêmico, vocês podem opinar aí no chat aqui do evento da SAP Concur. Nós jamais chegaremos a um consenso, né? Jamais. É um tema bom, é um tema que está sendo debatido por todos na sociedade. Eu acho que o fundamental, talvez o único ponto que todo mundo concorda é o seguinte: tem que ter opção de mandar ou não mandar. Ninguém pode ser na marra, obrigado a ficar trancado em casa. Ninguém deveria ser na marra, obrigado a enviar o filho para a escola, quem não se sentir confortável com isso. Bom, vamos então à segunda pergunta. Uma pergunta importante, que já é o pós-pandemia, uma pergunta que envolve tecnologia. Eu vou fazer essa pergunta aqui para o Aguinaldo. Aguinaldo, na sua opinião, a tecnologia pode ajudar as empresas nessa retomada do crescimento pós-pandemia? Sim, com certeza. A tecnologia hoje é a principal ferramenta que nós temos para a humanidade andar, né? Eu costumo dizer que a Idade da Pedra acabou, mas não foi por falta de pedra, né? A Idade da Pedra acabou porque surgiu alguma coisa nova, que foi o metal, que fez com que as pessoas tivessem acesso a ferramentas que faziam com que o seu trabalho se tornasse mais simples, mais objetivo, mais rápido, ou com um pouco mais de segurança. E assim é até hoje. Então, todas as vezes que nós lançamos uma nova tecnologia, nós fazemos a economia crescer, nós facilitamos o trabalho das pessoas, nós geramos mais segurança no trabalho das pessoas, porque elas têm acesso a mais informações. É claro que, às vezes, a gente tem a falsa sensação de que a tecnologia tira emprego, porque aquele cidadão que trabalhava lá na lavoura, no corte de cana, esse cara, quando chegou a tecnologia, chegou a colheitadeira, por exemplo, ele perdeu o emprego. Mas aí tem um dado do Fórum Econômico Mundial do ano passado, que diz que nos próximos 10 anos nós teremos, aí, se eu não me engano, cerca de 75 milhões de empregos que vão sumir do mundo. Em compensação, nós vamos ter cerca de 133 milhões de postos de trabalho, eu já não estou falando emprego, mas postos de trabalho que vão ser criados. Então, na realidade, a tecnologia, ela aumenta a oportunidade de trabalho das pessoas, só que ela tira aquele emprego com pouca qualidade e coloca um trabalho com alta qualidade, ou mais qualificado, com mais remuneração, né? Então, para a economia crescer, o que nós precisamos gerar? Nós precisamos gerar trabalho para as pessoas, consumo, nós precisamos fazer a roda da economia girar. Então, é em cima disso que eu acredito que a tecnologia vem sim para ajudar na retomada do crescimento pós-pandemia. Mas eu estou vendo aqui um X do Luiz Arthur Nogueira, eu não acredito, eu acreditei que você ia concordar comigo. Diz aí, Luiz Arthur Nogueira, fala a sua opinião, então. Vamos lá, Aguinaldo, todo mundo zerando a tela. Na verdade, você reparou que na maior parte do tempo eu fiquei no talvez, né? Porque acho que você colocou bons argumentos. Eu sou tecnologia futebol clube, quanto a isso, ninguém precisa ter dúvida. Só que eu sou a favor da tecnologia, principalmente nesse contexto pós-pandemia, a tecnologia para melhorar processos nas empresas, e não a tecnologia para substituir mão de obra. Eu acho esse estudo que você citou aí do Fórum Econômico Mundial uma balela. A tecnologia, gostemos ou não, e eu gosto, ela vai destruir empregos no mundo inteiro. E, obviamente, que a gente vai ter milhões de desempregados. O assunto é tão sério que já há debates internacionais dizendo que nós provavelmente teremos que criar uma espécie de renda mínima mundial, uma espécie de um Bolsa Família mundial, para poder pagar para uma massa de trabalhadores que não são qualificados, que não vão ter o que fazer na vida. Isso vai ser o efeito do avanço da tecnologia. Agora, tecnologia inteligente dentro das empresas é para melhorar processos, para dar ganhos de produtividade, e não para substituir mão de obras, como está defendendo o senhor Aguinaldo, que quer ver o máximo de empregados no Brasil. O Brasil já tem 15 milhões de empregados, ele quer que chegue a 20,
25... deveria deixar o cara cortando cana lá, né? Arrancando a perna fora, arrancando a canela fora, né? Tá certo você. Vamos ficar sem tecnologia e preservar o emprego ruim. Tem que qualificar esse trabalhador, tem que qualificar esse trabalhador. Em nenhum momento da sua fala você citou educação. Como é que a gente simplesmente vai colocar tecnologia se a gente não investe em educação no país? Então nós temos uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque eu não faço uma coisa que eu vou deixar de fazer a outra, Luiz. Não pode, porque na medida que você coloca a tecnologia, elimina um monte de empregos e você não qualifica a base da pirâmide, as pessoas vão para misérias, não tem o que fazer. Porque aposto que o senhor... Eu concordo, mas tem que fazer o negócio andar então. Mas não tem que pode fazer, tem que fazer. Senão a gente volta à Idade da Pedra. Isso, mas não estou defendendo a volta à Idade da Pedra. Estou defendendo o seguinte... Uso da tecnologia, dos softwares modernos dentro das empresas para melhorar os processos, para ganhos de produtividade, e não para eliminação de vagas. Esse é o meu ponto aqui. Eu sou contra a eliminação de vagas. Não que eu acho que robô vai substituir mão de obra. Não, isso eu já acho um pouco exagerado, tá? Agora, simplesmente... Vamos pegar o exemplo concreto, que eu ouvi a opinião do Rosenildo aqui. Se a gente pegar todos os frentistas e todos os cobradores de ônibus, que provavelmente só existem no Brasil, o que a gente faz com eles, Rosenildo? Vamos todo mundo zerar a tela aqui. Eu quero ouvir a opinião do Rosenildo sobre essa questão. Vamos lá, Rosenildo. Bem, em primeiro lugar, eu concordo com o Aguinaldo, enfim, na questão, quando ele põe que a educação tem que estar junto. Ela não é dissociada de ação nenhuma que se pense. Aliás, a tecnologia permitiu e permitirá cada vez mais que a educação seja algo simples e eficiente e esteja disponível em vários meios para um número cada vez maior de pessoas. Eu acho que esses empregos, vamos dizer, muitas aspas agora, precários, que só existem no Brasil, cobrador de ônibus não existe em lugar nenhum do mundo. Na América Latina, em vários países nunca teve, e se teve em alguns já acabou há 30 anos. As sensoristas, então, idem. Não dá. Esses empregos... Agora, quem é que acaba com esses empregos? A gente espera que o mercado, que a tecnologia acabe, ou a gente sai na frente e treina essa pessoa, dá a ele uma rota de saída via educação. Eu acho que a tecnologia, por si só, é neutra. Ela é um meio. O uso dela, a gestão dessa tecnologia é que, no final do dia, faz a diferença se a gente está queimando empregos, como você acusa injustamente aqui, enfim, né? De fazer, porque há uma implicância eterna, entendeu? Eu vejo isso quase sempre aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, tem que ter gestão. A melhor eu sou contra os carecas, Rosenildo, é por isso. Ah, tá certo. Então abandona o 4 em pauta. Vamos fazer o 3 em pauta ou raspa esse cabelo. Escolhe um desses. O cara saiu da sala, velho. O cara saiu da sala, ficou com vergonha, saiu da sala. Agora é o 3 em pauta. É 3 contra 1. Volta, Luiz, volta. Volta. A gente te perdoa por ter cabelo. Tá? Fechar aqui, eu acho o seguinte: a tecnologia é boa, mas ela é um meio. A sociedade tem que decidir o que quer fazer com essa tecnologia. Fato é, não dá, como já foi feito na França na década de 70, obrigar os prédios a manterem assessorista apenas para não ter que demiti-los. Inclusive, tem até uma piada que tinha ascensorista em prédio que nem elevador tinha. Muito bom. Muito bom. Vamos zerar a tela e ouvir agora a opinião do Maurício Lousada, que é o nosso especialista em comportamento. Como é que você vê essa questão da tecnologia, Maurício? Bom, primeiro eu queria trazer para esse lado que vocês aqui colocaram, que é a questão da substituição da mão de obra, né? Vem se falando muito de indústria 4.0, de empresas 4.0, de robotização e uma série de coisas. Mas tem uma máxima no mundo que a gente nunca pode perder de vista, que é o seguinte: só faz sentido produzir se tiver quem possa consumir.
Não adianta eu produzir se eu não tenho pessoas que possam consumir. O resultado é que, se eu tenho a mão de obra substituída e pessoas desempregadas, não adianta eu produzir muito, porque eu não vou ter quem consuma esse produto. Então, esse é um problema sério. A gente vai parar onde nessa situação? O que eu acredito dentro desse ponto de vista, depois eu quero trazer para um outro aspecto, é que, de fato, os trabalhos repetitivos, eles podem sim ser substituídos por robôs, mas eu acho que com o passar do tempo, é uma opinião muito pessoal minha, as pessoas vão poder trabalhar menos, ganhando a mesma coisa que elas ganham hoje, tendo mais qualidade de vida, e a tecnologia vai auxiliar as pessoas a poderem conviver mais com as suas famílias, a passar mais o tempo. E profissões que exigem criatividade, tudo isso, são profissões que vão ganhar espaço. Agora, do ponto de vista também da tecnologia, referindo-se à pergunta, esse momento de pandemia e pós-pandemia, eu acho que as empresas vão ter que se reinventar. Nesse período pós-pandemia, as empresas têm que ser mais resilientes, mais adaptáveis, mais ágeis. E o uso da inteligência artificial é fundamental nesse momento para as empresas aprenderem a tomar decisões mais rápidas em cenários e situações similares a situações como essas. Aliás, nem similares, em situações que nós não podemos prever, como nós não podemos prever uma pandemia há 1 ano ou 2 anos atrás. A inteligência artificial, o uso de Big Data, o uso de informações agrupadas podem ajudar as governanças a tomarem decisões, e aí nós temos que entender as empresas como organismos vivos que reaprendem e toda hora estão se reinventando. A tecnologia vai ajudar as empresas a serem mais flexíveis e os trabalhadores a terem mais qualidade de vida. É isso que eu acredito quando nós falamos em tecnologia. Ganhei 3, concordo, estou com a vida ganha num evento desse aqui. Muito bem, muito bem. Excepcionalmente eu concordei com você, que fique claro, excepcionalmente. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu tenho uma coisa a revelar. Luiz Arthur Nogueira usa peruca. É isso aí. E era isso que eu ia falar aqui pertinho do microfone. Se você está aí na plateia e você não tem cabelo, você é um dos nossos. Luiz Arthur. É isso aí, mandou bem agora. Muito bem, vamos todo mundo zerar a tela e vamos agora à última pergunta do quadro Concorda ou Discorda. Para daqui a pouquinho a gente entrar no quadro Sim ou Não, em que a nossa plateia virtual vai perguntar para a gente perguntas cuja resposta seja sim ou não. Essa pergunta aqui vai dar de novo polêmica aqui, hein? Vai dar briga, vai dar briga. Essa aqui é para o Maurício Lousada. Também é efeito pós-pandemia. Ô Maurício, o que é mais produtivo? Home office ou escritório presencial mesmo? O que é mais produtivo, Maurício? Eu acho que tem gente que vai ficar com raiva de mim nessa resposta. Para mim, o escritório presencial é mais produtivo, tá? Muita gente defende o home office, muita gente fala que trabalhar em casa tem as suas vantagens e tem mesmo, mas a produtividade de um ambiente formal de trabalho faz toda a diferença. A questão de você estar num ambiente onde você está compartilhando com as pessoas esse espaço, onde você está olhando para as pessoas lá na sala ao lado, mas você está compartilhando com elas informações. Eu não sou contra o home office, eu só acho que não pode ser 100% home office. Eu daria uma sugestão para as empresas que querem assim continuar. Não tem a sexta-feira sem gravata, famosa sexta-feira sem gravata? Façamos a sexta-feira home office e produzamos muito de segunda a quinta-feira. Essa é a minha opinião. Ainda concordo que o presencial é mais produtivo que o home office. Vamos ver aqui como ficaram as opiniões. O Luiz Arthur Nogueira concorda comigo e os dois discordam. Então eu queria saber, Rosenildo, por que você discorda de mim? Seu negocinho é trabalhar em casa, né, fi? Então, eu tenho umas... Uma entrega, né, meu? Eu tenho uma experiência acumulada de 30 anos em um lado e 5 anos em outro lado e 3 anos no meio entre um e outro. Ô, Rosenildo, desculpa te interromper, mas eu gostei que você já está discordando da sua própria opinião. Então, gostei da sua tela. Nem terminar, né? Tem que discordar de você, né? Você já está discordando, então tá ótimo. Não, mas como ele discorda dele, eu concordo com ele porque eu discordo dele. É assim que funciona. Vamos lá. Excelente. Bom, vamos lá, galera. Questão técnica, enfim, resolvida. Vamos lá. O Valor Econômico soltou na semana passada uma pesquisa mostrando que, do ponto de vista do trabalhador, 67% acharam que é uma boa experiência ficar em casa, 18% acharam que foi ou está sendo ruim. Pós-pandemia,
há um sentimento que 56% gostariam de ficar integralmente em casa e 42% parcialmente. Produtividade muito rápido, 49% igual, 31% maior, 20% caiu. Ou seja, tem para todos os gostos. Eu acho que não pode engessar. Agora, o mundo que a gente tinha, presenteísmo, acabou. Está na hora da gente ter opções aonde o empregado, ou funcionário, ou colaborador, ou intraempreendedor se sentir mais produtivo, é onde ele deve estar. Ele tem que ter entrega, ele tem que ter qualidade na entrega. E isso não é estando na empresa, só na empresa ou só em casa. Gostei. Pausa dramática, hein, galera? Gostei dessa, hein? Muito bom. Pausa dramática, hein? Eu vou deixar um concordo, eu acho que eu concordo. É um tema difícil. Vamos zerar a tela. Eu vou argumentar para depois passar a palavra para o Aguinaldo, porque é um tema difícil mesmo, né? Acho que o melhor dos mundos é a pessoa ter liberdade de escolher. Eu acho, em relação ao que o Maurício disse, eu concordo com o Maurício, porque não é em todos os lugares que você vai conseguir fazer isso. Eu acho que há profissões e há profissões, né? Há empresas e há empresas. É muito fácil uma empresa do mercado financeiro falar, todo mundo está home office. Claro, o mercado financeiro é só computador, é tudo virtual, bolsa de valores é virtual, não tem nem mais o compra-vende que tinha antes no pregão, é tudo virtual, é muito fácil. Eu quero ver o cara que fabrica parafuso na linha de montagem fazer home office. Como é que ele fabrica o parafuso estando em casa, né? Então, é uma discussão. Agora, é claro que quem está em casa tem mais produtividade porque não perde tempo no trânsito, mas eu faço a seguinte pergunta, deixando o Aguinaldo responder. Será que o home office, em alguns casos, não está prejudicando as relações familiares? Será que está fácil para a pessoa acordar e ficar o dia inteiro tendo que lidar com o chefe, com o filho, com o marido, com a esposa, né? Será que está tão fácil assim? Uma coisa é a pesquisa que o Rosenildo falou, feita 4 meses depois. Eu quero ver se a pesquisa daqui a 1 ano, o cara que está 1 ano dentro de casa, se ele vai pensar do mesmo jeito, né? Bom, vejo que vocês... Luiz, antes de você passar para ele, daqui a 1 ano não é certo, porque aí ele já está divorciado, vai estar super produtivo, viu? Muito bom, muito bom. E, portanto, ele vai ter até economia no orçamento doméstico dele, né? Ou não, né? Tem que pagar pensão. Mas vamos deixar essa polêmica para lá. Ou ela, né? Vai ter, né? Ela vamos zerar as telas aqui e ouvir a opinião do Aguinaldo para fazer o fechamento desse tema. Aguinaldo, afinal de contas, você é do home office ou você é do escritório? Imagine que você, como empreendedor que é, você tem que tomar uma decisão. Sua equipe fica em casa ou sua equipe volta para o escritório? Home office. Pelo seguinte, eu acredito que boa parte do mercado não vai voltar. O mercado vai ter uma resistência ao home office. Embora tenha muitas empresas que estão colocando, essa pesquisa que o Rosenildo trouxe, realmente, ela mostra que muita gente quer permanecer, muito empregador quer permanecer no home office, mas existe muita gente também que não vai conseguir, que não vai se adequar. Então, por isso que eu concordo quando o Luiz fala que vai ter muito problema doméstico, muito problema com cachorro latindo, né, Maurício? Vai ter muito problema, sabe, de estrutura, de acidente de trabalho, gente tropeçando no fio da internet porque ela teve que ser cabeada. Agora, eu acredito que nós precisamos nos locomover. Nós precisamos ir para frente. Locomover, essa palavra não coube. Eu entendo que nós temos que andar para frente, que nós temos que avançar. Porque quando nós trabalhamos com o home office, nós eliminamos muitos problemas da cidade, muitos problemas urbanos, trânsito, poluição, acidentes de trânsito, assalto. Quer dizer, a gente diminui, não elimina. Então, tudo que nós pudermos migrar para o home office, eu acho que vale a pena. E acredito que nós não vamos migrar tanto assim. Por isso que eu incentivo a migrar tudo aquilo que a gente puder para equilibrar a questão. Essa é a minha opinião. Muito bom, muito bom. 2-1, o Maurício, que é o Zé discorda de tudo, né, Maurício? Eu tenho 10 segundos, lembra que eu tenho 10 segundos? Só para dizer o seguinte, eu acho que migrar o máximo que puder é meio complicado. Eu acho que a gente tem que ter parâmetro, é isso. É só por isso que eu pus um discordo lá. Muito bem, então encerramos o quadro Concorda ou Discorda e agora é a hora da plateia virtual fazer perguntas. Vem aí o quadro Sim ou Não. Roda a vinheta, para esse lado ou para esse? Roda a vinheta. Não, esse aí não tem lado, é outro papo. Muito bem, esse é
ao quadro Sim ou Não. Vocês aí na plateia virtual fizeram já várias perguntas, cuja resposta será sim ou não. Mas quem vai pensar as perguntas para a gente é o diretor de marketing da SAP Concur do Brasil, Rodrigo Murad. Murad, seja bem-vindo ao programa 4 em Pauta. Tudo bem, Murad? Olá. E aí, Luiz? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo Beleza? Vamos. Maravilha. Luiz, a gente recebeu já uma primeira pergunta aqui para você, do Regilano. Ele está perguntando se vale a pena recriar a CPMF para desonerar a folha de pagamentos. Opa, ótima pergunta, hein? Estamos num contexto de debate sobre a reforma tributária e o ministro Paulo Guedes quer recriar a CPMF com o nobre objetivo de gerar empregos. A minha resposta é não. Eu sou totalmente contra a recriação da CPMF. Por quê? Porque é um imposto nefasto que incide em cascata. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Tem um estudo do IBPT que mostra que só agora em 2020, nós brasileiros trabalhamos 151 dias do ano apenas para pagar impostos. Ou seja, ninguém aguenta mais pagar imposto. Por mais nobre que seja o objetivo, que é criar emprego, o ministro Paulo Guedes não pode encontrar o caminho fácil de criar um novo imposto. Sem dúvida nenhuma, ele está muito errado. A CPMF vai aumentar o custo Brasil, vai afugentar investidores, e ele é um imposto que foi enterrado no ano passado. É o imposto do século XX. E nós vamos começar a terceira década do século XXI. Então, por favor, ministro, enterre a ideia da CPMF. Mas eu vejo aqui que o Rosenildo é uma voz discordante. Vamos lá, Rosenildo, em 20 segundos, por que você quer recriar a CPMF? Então, concordo com tudo que, enfim, você disse, mas a gente vive uma situação diferenciada, pandemia, 20 milhões de desempregados e tem que desonerar a folha. Se para isso a gente tiver que, por um curto espaço de tempo, pagar mais impostos, conte comigo. Estamos nessa. Muito bom, muito bom. Murad, temos mais alguma pergunta, Murad? Sim ou não? Temos sim, Luiz, sim. Para o Rosenildo essa. Se a prática da diversidade nas empresas deveria ser obrigatória por lei. Rosenildo, é para você, veio do Lucas. Opa, bacana, Lucas. Bom, eu adoro, enfim, falar desse assunto porque ele nos conecta com o século 22, não apenas o século 21. A SAP é uma empresa moderna que assinou o pacto das empresas pela diversidade e mostra que o caminho óbvio é esse. O ecossistema só é pujante, só é inovador se espelhar, enfim, a diversidade da sociedade onde a empresa está inserida. Além disso, tem a questão econômica. A McKinsey fez uma pesquisa há cerca de 3 anos que mostra que os ganhos da empresa diversa tendem a ser até 33% maior. Aí é diversidade racial. Na diversidade de gênero, chega a 22%, 25%. Ou seja, precisamos juntar essas duas diversidades. Muitas vezes, em um país como o Brasil, a coisa não vai exatamente pelo amor, tem que colocar na letra fria da lei e fazer cumprir a lei. Mesmo que seja por um curto espaço de tempo, eu acho que a gente teria que ter incentivos legais para que a diversidade fosse uma prática cotidiana no mundo corporativo. Muito bem, eu também coloquei sim, o Maurício também colocou sim, mas o Aguinaldo é uma voz discordante aqui. Por que não, Aguinaldo? Você acha que não precisa colocar isso em lei? Não, na realidade, eu sou um baita de um defensor da diversidade, já escrevi artigos sobre isso. Quem conhece minha palestra sabe que eu falo muito sobre diversidade. Acho que diversidade, ela faz todo sentido, só não acho que tem que ser uma obrigação e deveria ser sim uma consciência do estrategista, do empresário e do empreendedor, porque eu entendo que nada que é obrigatório funciona direito. Muito bem. Murad, mais alguma pergunta, sim ou não? Sim. Vamos lá, pesquei uma aqui para o Maurício agora. Maurício, é da Valéria, perguntando se as palestras motivacionais elas conseguem realmente motivar as pessoas.
Legal, Valéria. Boa pergunta. Obrigado, Murad. Valéria, a sua pergunta, sobretudo para quem faz palestras, né? Talvez você imagine que a minha resposta é sim. Se palestras motivacionais motivam. A minha resposta é não. Acredite em mim. Palestras motivacionais não motivam, pelo menos não no formato de palestras motivacionais que o mercado está acostumado a falar. Sabe aquela palestra que você vai, que o cara manda você ficar em pé, gritar eu sou campeão, mandar beijo para outro cara da plateia, depois abraçar? Esse tipo de motivação é uma motivação muito temporária, lida com o sentimento da pessoa naquele momento. A pessoa até se motiva, mas é a motivação que acaba nas próximas 3, 4, 5 horas. Eu acredito muito num outro conceito chamado palestras inspiracionais, que é quando o palestrante consegue tocar no propósito da pessoa, faz a pessoa promover uma profunda reflexão da relação do trabalho dela com o propósito de vida. E aí, não é que essa palestra motiva a pessoa, essa palestra inspira a pessoa a buscar a sua própria. Então, Valéria, a minha resposta é não. Palestras motivacionais no modelo convencional não motivam. Palestras inspiracionais motivam. É isso que eu acredito. Muito bem, gostei da resposta do Maurício, mas eu discordei dele e coloquei sim aqui, porque acho que essa é uma questão semântica, né? Ele está chamando de palestra inspiracional, que é um belo marketing, é bem bonito mesmo. Para mim, palestra motivacional, Obrigado. Você tem o oba-oba, concordo com o Maurício, o oba-oba que não leva nada a lugar nenhum, mas eu já vi muita palestra motivacional com conteúdo, aquela que vai, de fato, nos motivar para no dia seguinte, quando nós voltarmos ao ambiente de trabalho, a gente chegar lá com vontade mesmo de superar todas as metas. Como eu já vi palestras muito boas e elas são chamadas no mercado de motivacionais, eu quis registrar o meu sim aqui, porque eu acho que tem muita coisa de qualidade, embora concordando com o Maurício que inspiracional é muito mais bonito, né? Ô Luiz, nesse caso, obviamente, a motivacional que você está falando nada mais é do que a inspiracional. Então nós concordamos, essas motivam. Concordamos todos, então, né? É isso aí. Boa. E aí, Murad, pensa mais alguma pra gente que o debate tá bom. Vamos lá, o Aguinaldo agora, pegar uma aqui para ele, que é da Jaqueline. Aguinaldo, ela tá perguntando se é possível ter um comportamento de dono de empresa trabalhando numa empresa que não é sua. Ei, Jaqueline, mas aí é que tá o grande negócio. A empresa é sua. A empresa é sua. O CNPJ pode não ser seu, mas se você trabalha nessa empresa, ela é sua. O CNPJ é um mero detalhe. O nome disso no mercado é intraempreendedorismo. Intraempreendedor é aquele que se comporta como dono na empresa do outro. Eu vou dar um exemplo, uma alegoria para você poder refletir comigo. É mais ou menos quando nós falamos sobre meio ambiente, a importância de nós cuidarmos do meio ambiente. Se você enxergar a sua empresa também como um ecossistema onde você vive nele, é ali que você ganha seu pão, é ali que você recebe a sua remuneração e busca comprar todos os seus sonhos, né, através daquela remuneração, então você precisa também preservar aquele ecossistema, aquele meio ambiente. E, além disso, é muito importante que nós passemos experiência aos mais novos e a gente deixe no passado aquela ideia mais taylorista, sabe, onde se diz que patrão e empregado tem que ser inimigo, muito pelo contrário, hoje todos nós fazemos parte de um único time, tá? E sem contar que aquela pessoa que trabalha com comportamento de dono na empresa que o CNPJ é do outro, o dia que ela tiver o CNPJ dela própria, ela já tem experiência como dono, né? O duro é a pessoa trabalhar mal na empresa do outro, depois um dia tenta abrir a sua e não tem experiência de dono, só vai fazer coisa ruim e vai quebrar. Muito bom, gente. Muito bem, muito bem. Então encerramos aqui o quadro Sim ou Não. Infelizmente o tempo acabou, Murad. Ah, que pena, né? Podia ficar aqui bastante tempo com vocês. Foi bem divertido estar aqui como convidado aqui em volta de todos. Vamos lá, eu acho que a gente devia... Você gostou do quadro? Sim ou não? Sim. Com certeza. Então vem trabalhar de âncora no 4 em Pauta, porque esses âncoras aqui, ó, essa estrelinha fica rodando, esses âncoras estão muito ruins. Murad, você é nosso convidado, pode vir. O problema do Maurício é que ele é azarado, a estrela não obedece a ele. Combinado, contem comigo.
Luiz, agora Olá, a gente vai gente. puxar então o Murilo. Obrigado pela participação de vocês. Espero que, como a gente acabou de falar, estar com vocês de novo e que vocês estejam aqui também num próximo evento nosso. E é isso aí. Obrigado. Nós que agradecemos, Murad, e fazer mais uma vez a nossa propaganda, né? Quem gostou do programa é só nos acompanhar no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa 4 em Pauta. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem um programa novo. Tá lá.